clássico inglês pegando fogo, cara. Que loucura que foi esse final de semana. Aqui no Brasil os estaduais também não ficam pra trás. É só emoção, cara. Tá muito bom. Um compilado gigantesco de informações pra vocês aqui no Pelota News. Puxa a vinheta. Salve, peloteiros! Começando mais um papo de pelota hoje pra vocês. Vamos falar aí sobre tudo o que aconteceu no mundo do futebol neste final de semana. Começando pelo clássico vermelho entre Liverpool e Manchester United, na minha opinião, o melhor jogo do ano até aqui. Cara, que jogo. O United saiu atrás do placar, começou o placar vencendo ali de 1-0, logo depois o Liverpool virou, o United foi lá e virou de novo na prorrogação, um golzinho no final, histórico, jogaço, ali pela Copa da Liga Inglesa. O Liverpool avançando, passando pelo... o Manchester avançando, passando pelo Liverpool. Excelente clássico ali. E, dicas de passagem, venceu o maior da Inglaterra, né? E, falando em Inglaterra, vamos falar da Premier League, onde o Arsenal segue líder da Premier League, junto com o Liverpool, né? Ambos com 64 pontos, e logo atrás ali vem o City com 63. Premier League bem acirrada e bem disputada, por sinal, na minha opinião, é o campeonato mais disputado no mundo hoje, né? Até porque os outros campeonatos já tem praticamente ali os seus vencedores determinados, como por exemplo a Bundesliga, certo, Peterson? Como é que tá a Bundesliga? Davidson, realmente tá voando na Bundesliga o nosso querido Bayer Leverkusen. Mas antes do Bayer Leverkusen, fazer um disclaimer aqui pro Davidson. Se, pra ele, o Manchester United é o maior da Inglaterra, então quer dizer que aqui no Brasil ele considera que o Palmeiras é o maior do Brasil. É isso, Davidson, porque o Liverpool é o maior campeão internacional, né, na Inglaterra, e aqui no Brasil São Paulo é o maior campeão internacional. São Paulo esse que o Davidson torce. E aí, qual será que seria justificativo do Davidson para poder escolher o Manchester United como o maior da Inglaterra? Olha, fica a polêmica aí e eu aguardo vocês aqui embaixo nos comentários sobre isso. No Brasil, quem é maior? E também na Inglaterra, né? Seria o Liverpool ou seria o Manchester United? Tô aguardando seu comentário aqui embaixo. Agora vamos lá, voltando pra Bayer Leverkusen. Cara, continua voando na nossa querida Bundesliga. Não tem jeito, cara, não sei porque não entregaram a taça pro Bayer ainda, né? E de Bayer em semelhança é só realmente no nome, tá? Porque o Bayer que tá voando é o Leverkusen, não é o Munique. O Bayer continua sobrando, cara, é o time invicto há diversos jogos, se não me engano, há 37 jogos. É loucura, cara. É muito. Cara, ver meu time, já pensou? Ver o seu time aí, 37 jogos invicto na temporada. A temporada inteira sem perder. É uma coisa de maluco. Assim como na Bundesliga, também está voando na La Liga. O nosso querido Real Madrid também pode entregar a taça, tá? Esse aí realmente ninguém pega. Tá voando. Mais um show do Vini Malvadeza. Cara, brincadeira o que esse garoto tá fazendo. Em meio a tudo que ele sofre na Espanha, cara, o moleque continua uma pedra, frieza totalmente, cara. Vai pra cima, não tem medo, ousado, cara, realmente é uma pedra. Gelado, o grandíssimo Vinícius Júnior. Davidson, falando em líderes na Europa aí, como é que tá a nossa querida Série A? Fala pra gente aí. É verdade, mano. Na Itália não tá muito diferente, não. Na Itália, a Inter de Milão segue dominando o campeonato italiano, tá com 20 pontos de diferença ali do vice, que é a Juventus. Ou seja, pode entregar na mão da Inter de Milão, já que tá sobrando no futebol italiano. E agora vamos falar de futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro, temos os estaduais rolando ainda aí, né? Começaram um pouquinho falando lá do Rio de Janeiro, onde vamos ter a final do Campeonato Carioca decidida entre Flamengo e Nova Iguaçu. Rapaz, o Nova Iguaçu aí, a laranja mecânica carioca, segue quebrando paradigmas lá no Rio de Janeiro, eliminou o Vasco aí, venceu o Vasco por 1-0 e ganhou de 2-1 no placar agregado e avançou para a final do Campeonato Carioca. O Flamengo passa pelo Fluminense, né? Vencendo o primeiro jogo de ida e empatando no jogo de volta por 0-0 e vai fazer a final com o Nova Iguaçu. Vai ser uma final bem interessante, mas a gente já sabe o resultado, né? Provavelmente o Nova Iguaçu vai vencer. Aqui em São Paulo não muda muito não. Aqui em São Paulo o Palmeiras venceu a Ponte Preta, né? Não tomou conhecimento e cometeu um massacre na Arena Barueri, vencendo a Ponte Preta por 5-1 com um show de Flaco Lopes e que baita contratação essa do Palmeiras, que demorou a engrenar, mas agora que engrenou não para mais de fazer gol. E o Palmeiras amassou ali a Ponte Preta e avança agora para a semifinal do Campeonato Paulista. Assim como o Red Bull Bragantino, que também não tomou conhecimento da Inter de Limeira e venceu por 3-0. Jogou bem fácil, diga-se de passagem. Agora sim, não foi desse jeito com o jogo do São Paulo, né? Não foi aquilo que a gente esperava. Aí, Peter, não falei, o que você tem pra falar sobre esses jogos? Cara, no quesito ser mais triste, eu não sei precisar pra vocês. Quem é mais triste? Ser torcedor do Vasco ou torcedor do Botafogo? Isso é maluquice. Botafogo fora aí das finais do Carioca, se é do Carioca, se é da Taça Rio, cara,
É do Campeonato Carioca, é lá do Rio de Janeiro lá, né? Do Botafogo tá fora, o Vasco também perdeu pro Nova Iguaçu. E olha a grandíssima final do Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. Cara, que maluquice, tá? Desses dois aí, quem é o maior entre os dois, com certeza é o Nova Iguaçu, né? Não, zoeira. Calma, família, você não taca hate, tá? Pode comentar aqui embaixo, mas sem hate, tá? Tá tudo certo. Flamengo gigantesco. Bom, falando em zoeira e em eliminação, vamos falar aí do estado de São Paulo? Do São Paulo? De São Paulo? Vamos lá, Deus. Fica com você essa daí. Peterson tem razão. Foi exatamente isso, não tenho muito o que complementar não, né? São Paulo que tinha tudo pra vencer o jogo contra o Novo Horizontino, mas que na minha opinião ali também, não dando meia culpa, mas São Paulo pegou o time do interior com mais dificuldade, né, pra vencer, que foi o Novo Horizontino, o melhor time do interior desse Campeonato Paulista. Não conseguiu fazer valer o favoritismo e acabou perdendo nos penais. Aqui, eu já quero que você coloque aqui em cima, Peterson, a cara do Meliante, que é o responsável pela eliminação do São Paulo nesse Campeonato Paulista, que é o Thiago Carpini. Cara, a gente fala muito que o futebol brasileiro é imediatista, mas nesse caso, se o São Paulo quiser galgar alguma coisa no decorrer da temporada, tem que demitir o Thiago Carpini, irmão. Não dá pra continuar com um cara que está como um técnico de um dos maiores times do Brasil com mentalidade de time pequeno. Eu acho que eu acho que na cabeça dele tá treinando um time do interior ainda, um time, não sei, de baixa expressão. Não desmerecendo nenhum outro time, tá? Só que assim, cara, ele tá treinando São Paulo. São Paulo que vem como favorito do Campeonato Paulista, que já perdeu. Vem como favorito na Copa do Brasil e Libertadores Brasileiro. Não que vai ganhar, mas é um dos times ali a ser batido no campeonato também, junto com o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e aí vai. O Thiago Carpini não tem mentalidade para treinar um time como o São Paulo. A gente não falou aqui do Corinthians, né? Porque o Corinthians não tem muito o que falar, a não ser dívida, né, Pedro? Eu tô falando em dívida, como é que tá o Corinthians? Exatamente, mas por exemplo, o Corinthians contratou o Antônio de Oliveira, que o São Paulo deveria ter contratado, na minha opinião, muito melhor que o Carpini. O Antônio de Oliveira, com um time bem inferior ao do São Paulo, tá fazendo milagres lá no Corinthians. Enquanto o Thiago Carpini, com um dos melhores times do Brasil, não consegue dar um resultado sequer. Impressionante como o cara é teimoso. Em 5 jogadores como o Eric, não coloca o Rames pra jogar, Galopo que tá à disposição, o cara esquece. O cara esqueceu que ele tem um Galopo no time. Cara, é impressionante o quanto ele é teimoso. Ele insiste nos mesmos erros, não se aprimora. Todo jogo do São Paulo é o mesmo, não tem um passe de um troca de bola diferente, a não ser quando o Lucas sai driblando todo mundo ali e faz uma jogada, porque se fosse não dá. O cara com o Rames Rodrigues no banco, tinha o Michel Araújo que ele colocou, mas ele já poderia ter saído com ele, que são meias de armação. Não, ele colocou um atacante pra armar o jogo, que é o Luciano, e não faz sentido nenhum. E assim, Luciano, cara, ele é um bom atacante, mas pra armar o time, por mais que ele dê um passe ou outro ali, não dá, sendo que você tem Rames e Michel Araújo no banco, não dá pra ter o Thiago Carpini. Mas assim, falando em decisões nos penais, Peterson, fala pra mim, o que você achou do jogo do Santos? Porque, cara, o jogo do Santos e Portuguesa, o Santos pegou o pior time do campeonato nas quartas de final, não conseguiu fazer valer o favoritismo, assim como o São Paulo, e foi levado para os pênaltis, com um jogador a menos, diga-se de passagem. Então assim, Peterson, eu não vou falar muito não, vou deixar você falar que você vai ter uma análise muito melhor. Vai daí, o que você achou desse jogo? Bom, já teve muita coisa ruim aqui, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix, que é a nova câmera... Não, sacanagem, né? Vamos falar de coisa boa de Peixão classificado, semifinalista do nosso grandioso Campeonato Paulista, mas realmente, se tem alguma coisa que tá de luto, é o futebol bem jogado. Lamentável. Futebol paulista hoje tá de luto. Que futebolzinho mais ou menos que foi praticado entre Portuguesa e Santos, cara. Joguinho bem mais ou menos ali, teve algumas emoções, tá? Não tem jeito. João Paulo teve que fazer milagre pra salvar o Santos Futebol Clube, mas, cara, finalmente, desde 2016, o Santos não chegava... Aliás, desculpa, desde 2016 o Santos não chega na final do Campeonato Paulista. E na semifinal desde 2019. E agora o Peixão vai poder disputar aí, e quem sabe poder passar também, né, dessa fase semifinal e chegar na final, que aí sim não chega desde 2016. Vamos ver o que vai acontecer, mas foi um jogo bem fraquinho, viu? Santos, principalmente do lado do Santos, a Portuguesa, todo mundo sabia que não ia pra atacar. Ia pra segurar o jogo e conseguir ali só nas estocadas. E foi exatamente o que fez. E quase chegou ao gol aí, primeiro que o Santos, quer dizer... O Santos não, porque o Santos não fez gol, ninguém fez gol, né? Jogo ruim. Mas enfim, quem chegou mais próximo, quem esteve mais próximo de abrir o placar foi a Portuguesa. Cara, teve estratégia que era essa e executou da forma que foi treinado, não teve jeito. Enquanto o Santos, que tinha que realmente ter a dominância do jogo, falhou e falhou muito. Preocupa pra próxima fase, tá? Porque se continuar com esse futebolzinho bem mais ou menos que tá jogando, não vai rolar, né? Mas, vamos pegar pelo lado positivo. O Peixão tá na semifinal, vai terminar esses 10 dias aí, que até me preocupa, né? Já viu isso? Time que tem tempo pra treinar, a gente fala o quê? Cara, maravilha, tem tempo pra treinar, vai entrosar e tudo mais. Mas qual que é a realidade? O time volta pior do que tava. Cara,
é loucura. Acho que o maior crime do futebol é ter tempo pra treinar. Melhor parte do domingo, né, igual os jogadores reclamam, pô, toda parte do domingo tem jogo? Continua assim, porque assim dá pra jogar bola, né? Se der espaço pra vocês aproveitar e curtir em Miami e tudo mais, aí realmente não dá jeito, o futebol não acontece. Mas é isso então, muito obrigado pela sua presença, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, estamos quase chegando nos 1000, falta pouco. Se inscreve no canal, vamos chegar nos 1000, depois nos 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Cara, eu conto com você, cada pecinha nesse quebra-cabeça é muito importante, pelo amor de Deus. Senão eu vou desistir disso aqui também, vou embora, vou me retirar. Eu confio em você, você vai escrever, né? É isso então, peloteiros, muito obrigado pela sua presença. Se quiser mais notícias, ideias de vídeo e tudo mais, escreve aqui embaixo nos comentários, conversa com a gente, pô. Vamos conversar, coloca seus comentários aqui embaixo que a gente responde e vamos fazer essa comunidade do Papo de Pelota ser cada dia mais forte, tá certo? Aguardo vocês nos próximos vídeos e salve, peloteiros! Falou!